Oi pessoal, eu sou André Pestana, professor e jornalista, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o gestor com visão estratégica versus o gestor tradicional. Mas antes de iniciarmos, mais uma vez eu peço a vocês que registrem o like de vocês e se inscrevam no canal. O canal Educação em Movimento. Vem comigo. Bom, o tema de hoje trata exatamente sobre um dos pilares fundamentais para que a gente possa compreender, inclusive, esse cenário que nós estamos vivendo hoje de mudança, de tensão, do que virá em relação às nossas instituições de ensino. Porque parte, evidentemente, do gestor com a visão tradicional versus o gestor com a visão estratégica. Eu tenho uma cola aqui no meu computador que eu quero compartilhar com vocês. A partir de que leitura? Bom, inicialmente, vamos entender o seguinte. Eu vou usar mais uma vez uma alegoria, uma metáfora, que inclusive é muito comum, que todos nós já, em algum momento, já vivenciamos, que é aquela velha história da Alice no País das Maravilhas. Sabe aquele momento em que ela cai no buraco, fica perdida, não sabe para que lado vai, e aí ela pergunta ao coelho: para onde eu vou? O coelho responde para ela: para onde você quer ir? Ela diz: não sei. Aí ele responde: qualquer caminho serve. Escolhe qualquer porta e vai embora. Bom, se a gente parar para refletir, é exatamente isso que leva a percepção do gestor com a visão tradicional, conservadora, versus o gestor com a visão estratégica. Por quê? O dever de casa, o primeiro dever de casa que o gestor com visão estratégica deve ter é o seguinte: ele deve ter a habilidade, ele deve ter a competência de responder aonde ele quer chegar a partir de onde ele está nesse momento. Então é necessária a leitura de cenário, é necessária uma percepção e uma visão de futuro, e nós vamos abordar esse aspecto da visão do futuro em breve, em outro vídeo naturalmente, para que ele possa evidentemente alinhar junto com o seu time os objetivos e conduzir junto com a equipe o seu plano de ação, certo? Bom, mas aí nós passamos a encontrar três paradigmas que são determinantes dentro dessa percepção em que confronta a visão ortodoxa ou a visão conservadora versus a visão estratégica, né? É o paradigma imediatista, o operacional e o estratégico. No paradigma imediatista, vocês vão encontrar o quê? Uma visão, como o próprio paradigma diz, uma visão imediata, ou seja, você enxerga a sua organização e você enxerga o tempo presente, ou seja, você consegue olhar daqui a 30 dias e você só consegue olhar naturalmente para a sua realidade. Trocando em miúdos, você só enxerga o seu umbigo, né? Esse paradigma imediatista, ele naturalmente já levou você ao fracasso, porque hoje é impensável que uma organização, que uma instituição, que um indivíduo possa desenhar, ter uma visão, projetar um futuro sem que ele tenha minimamente uma leitura de amanhã. O que seria uma leitura de amanhã? A leitura do amanhã não é a leitura do próximo mês, seria pelo menos uma leitura de 1 ou 2 anos à frente, né? E aí você parte então para o segundo paradigma, que é o paradigma operacional, em que você sai, né, do teu umbigo propriamente, você consegue enxergar o seu entorno, né? E você consegue caminhar um pouco e você vai para uma visão de pelo menos 1 ou 2 anos à frente. E você tem um paradigma estratégico, que esse é o que deve ser adotado, em que você se enxerga dentro de um contexto de mundo e com uma projeção de futuro para 5, 10, 20 anos à frente. Bom, alguns dirão, mas é impossível prever o que vai acontecer amanhã, imagina daqui a 10 anos. Não é disso que eu estou falando. Nós não estamos fazendo aqui um exercício de futurologia, né, nem um exercício de mágica, mas você tem indicadores que naturalmente são capazes, uma vez que eles sejam efetivamente
compreendidos, entendidos, confrontados com a tua história, porque aí eu abro um parênteses, não se desenha o futuro ignorando o passado. Então você olha para trás, olha para a sua história, olha para a caminhada que você teve até chegar ao momento presente, né? E a partir daí você vai desenhar um futuro com os indicadores que você foi capaz de recolher, com aqueles indicadores que são indicadores sociais, econômicos, políticos, todos aqueles indicadores que eu falei para vocês em vídeos anteriores. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nos vídeos anteriores, porque eu já tratei sobre esse assunto, né? E a partir daí, então, você consegue desenhar um cenário de futuro. Bom, esse cenário vai estar com uma perfeição cirúrgica? Evidente que não, mas ele vai te dar pelo menos pistas, ele vai te dar insights, ele vai te dar referências de como você está caminhando, até porque você vai monitorando isso em tempo real permanentemente. Hoje a gente não pode também imaginar que vai tomar uma decisão e não vai acompanhar esse processo decisório desde a sua raiz até a sua consecução. Entendido esses 3 paradigmas, nós vamos agora para o gestor com visão estratégica, né? E vamos entender o gestor com visão tradicional. Existem 2 habilidades que são habilidades determinantes para esse gestor com visão estratégica. A primeira delas, ele precisa diferenciar aquilo que é a sua percepção, né, da verdade, é subjetiva, aquilo que ele entende ser a sua percepção subjetiva da realidade, perdão, versus a habilidade que ele deve ter para não tomar uma decisão sem antes validar com o grupo. Isso eu também já abordei no vídeo anterior. Ou seja, ele precisa entender que aquilo que ele pensa isolado daquilo que a sua comunidade está sentindo, percebendo e vivendo, né, é muito provavelmente um tiro no pé. Porque quem está ali na linha de frente, quem está vivendo o dia a dia, claro, é alguém que está recebendo essas informações, está recebendo essas expectativas, insatisfações, desejos. Então é preciso que tudo isso seja traduzido em um mapa gerencial para que você saiba se de fato aquilo que você, o gestor, está imaginando de alguma maneira está alinhado com aquilo que a equipe está vivendo, está sentindo na sua pele. Entenderam? Bom, compreendido isso, vamos lá agora. Eu estou aqui, preparei um material que eu vou inclusive compartilhar com vocês. Vamos entender então agora a outra ponta, o gestor com a visão tradicional. O que isso significa e por que isso acontece? Bom, fundamentalmente a gente tem aqui 3 pontos determinantes. O primeiro deles é a questão da competitividade. A competitividade no segmento educacional privado, ela é relativamente recente. Você está falando de alguma coisa que tem em torno de mais de 20 anos, menos de 30, né? Portanto, é algo muito recente, esse processo de competitividade para que você possa não só captar, mas manter o seu aluno, para que você possa conquistar os resultados pretendidos na dimensão da gestão pedagógica, inclusive, etc. Isso é um cenário relativamente novo para os gestores em geral, né? E por isso ele consequentemente vai te levar ao segundo ponto, qual seja a mentalidade dos nossos gestores. Ela é muito pouco afeita, ela é muito pouco sensível, né, aos estudos da ciência da gestão e da prática mercadológica, porque também essa dimensão da gestão e da prática mercadológica é algo que se mostra recente, novo, né, para os nossos gestores. Haja vista aí que há 20 anos atrás, se nós falássemos sobre marketing, vários gestores confundiriam imediatamente isso com propaganda. Também já falei com vocês sobre isso. Eu estou fazendo questão de pontuar uma série de aspectos para estimular vocês, essa que é a verdade, a assistirem os vídeos anteriores também, porque ali você tem há uma sequência. O que nós estamos fazendo não está desconectado, um vídeo não está propriamente desconectado do outro. São assuntos que se iniciam e se encerram na nossa conversa, mas que possuem elos. Então é importante que vocês reportem aos vídeos anteriores, ok? Então, diante disso, nós chegamos ao terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? E esse, então, é mortal. As tarefas rotineiras
de abrangência limitada e que absorvem esse gestor, né? O gestor ele é engolido por um volume, né, de tarefas e de rotinas que muitas vezes impedem a esse gestor de ler e refletir, né, ler os dados, entender os dados, confrontar esses dados com as informações recolhidas, ou seja, fazer o trabalho de gestor propriamente, né? Então ele acaba sendo um grande bombeiro que passa o dia todo na escola apagando incêndio. Então ele vai na portaria resolver o problema do menino que está chorando, ele vai na coordenação resolver o problema do professor que não entregou a nota, ele vai na secretaria resolver o problema do boleto que não estava correto, enfim, e no final das contas ele passa o dia apagando incêndio e não é o gestor da unidade, porque ele não pensa a unidade, né, de uma forma ampla ou de uma maneira holística. Compreendido isso, entendido isso, nós vamos ter um próximo momento para abordarmos o que é essa visão de futuro, como eu havia prometido a vocês. Mas o que é importante para fecharmos esse vídeo, né? Percebam que eu já estou deixando com vocês aí uma ponte para o nosso próximo assunto, né? O que é importante? A gente compreender o seguinte, que o papel do gestor, né, ele é fundamentalmente o de compreender a realidade da sua unidade e projetá-la dentro de um contexto macro, um contexto de mundo com uma leitura de futuro, né? É exatamente esse o grande desafio que hoje os gestores estão enfrentando na dimensão pedagógica e administrativa, ou seja, na dimensão executiva, porque nós estamos sendo confrontados com um futuro que ninguém sabe o que vai ser e, na verdade, nós tínhamos um presente até pouco tempo atrás que era engessado exatamente nesse acúmulo de rotinas, sem uma leitura, evidentemente, do impacto das novas tecnologias, do uso dessas novas tecnologias, dessa percepção do novo público que já existe, que são os nossos destinatários, os nossos alunos que já são digitais e já nasceram digitais, assunto esse que nós também já abordamos em um vídeo anterior. Então percebam que, de alguma maneira, né, nós estamos perdidos nesse momento. Isso não acontece unicamente porque nós estamos atravessando um cenário que é muito desafiador. Sem dúvida, ele é extremamente impactante, mas também porque não nos preparamos como gestores para discutirmos as inúmeras possibilidades de futuro, inclusive, né, a questão das novas tecnologias. Daí a gente está encontrando ainda muita resistência, muita dificuldade em dar esse passo. Bom, gente, mais uma vez eu agradeço a vocês, espero ter ajudado aí a mais essa reflexão e até a próxima. Um grande abraço para vocês.